Começando mais um giro de notícia! Ó, cronometrado. É doido, rapaz, respeita. Lembra disso aqui, Rogério? Claro que eu lembro. Eu acho que eu tenho um aqui. Não sei onde foi parar, mas tá por aí. Família Addams. Jess. Mãozinha, a mãozinha. Mãozinha da família Addams. Vamos lá, por que eu mostrei a mãozinha aqui? Tem motivo? Tem. Giro roteiristas. Aliás, né? Dizer aqui que é um giro de greve, tá? Giro da Giro de greve. Temos muitas novidades aí sobre a greve dos roteiristas. Inclusive, vou deixar a dica logo aqui pra você, né, acessar rapaduracast.com.br ou assinar lá no Spotify. Você pode assinar o Rapadura Cast. Pesquisa em Rapadura Cast, que aí você vai ficar por dentro das coisas todas. Tô fazendo um monte de coisa aqui, né? Porque eu tô de greve. Fica por dentro de tudo aí. A gente já fez um vídeo, hein, Rogério? Tem um vídeo aqui, ó. Videozinho aqui, linkzinho pra você entender o que é a greve dos roteiristas. Resumidamente, né? Você ficar por dentro do que é. E aí, Hollywood parou, tá? Hollywood tá começando as produções estão começando a parar e tudo mais. E aí as pessoas estão começando a entender que a greve dos roteiristas é muito mais do que uma simples greve, né? Ela para Hollywood de verdade, né? Sim. A tendência é que tudo pare, realmente. E aí começam a vir as ironias, as piadas. Por quê? Roteiristas em greve ironizam falas de Jenna Ortega sobre Wandinha. Vocês lembram dessa polêmica? A gente ia fazer um vídeo sobre isso. A gente não fez. A gente não fez? A gente não fez, Rogério. A gente quase ia fazendo. A gente comentou superficialmente as coisas sobre a Jenna Ortega porque ela deu diversas entrevistas falando que ela mexeu muito no roteiro da série de Wandinha, mexeu nas falas, porque não tava soando humana, ela queria deixar do jeito que ela achava melhor e tudo mais, e o pessoal só assim, tá bom, vamos mudar tudo aí. Uma garganteada, né, cara? Assim. Garganteou, falou mal de produção, dizendo que não queria mais fazer, que ela queria ser conhecida por filme, não por série, falou um monte de coisa assim, né? Foi aquela entrevista infeliz. Aquela entrevista infeliz, né? Porque muita gente conheceu a Jenna Ortega por causa da Wandinha, né? Não sei porque que ela tá falando isso, né? Muita gente já... Inclusive, ela mesmo se utiliza dessa premissa pra fazer as coisas que ela faz. Por exemplo, ela foi no Met Gala agora e ela tava vestida do quê? Wandinha. De Wandinha, basicamente. Ela foi lá pro Saturday Night Live dizendo que não aguentava mais fazer aquela dança né? A dança da Wandinha, não sei o que, aquela loucura toda lá. Aí o que ela fez? A dancinha. Ela fez a dancinha de forma desinteressada, aí o pessoal não entendeu a piada também, né? O pessoal pega no pé dela, ela é muito famosa, né? Pô. E aí enche o saco da menina, mas enfim, o fato é que os roteiristas aproveitaram desse momento. Por que os roteiristas eles estão aproveitando pra fazer piadas e ironias com isso? Porque isso chama atenção, gera isso daqui, por exemplo. Ninguém quer falar da greve, mas fala desse tipo de notícia aqui, né? Chama atenção pra causa. Olha o que aconteceu. A primeira temporada de Wandinha fez sucesso estrondoso na Netflix, mas isso não impediu Jenna Ortega de fazer críticas ao roteiro da produção. As reclamações públicas da atriz voltaram à tona agora na última semana durante a greve dos roteiristas de Hollywood. Os roteiristas de Hollywood iniciaram a greve no início de maio. Com a paralisação, eles reivindicam melhores condições de trabalho, aumento de salário mínimo, remuneração igualitária entre produções de direito de streaming, entre outros. O momento de protesto levou alguns escritores a relembrar o descontentamento de Jenna Ortega sobre Wandinha. A atriz chegou a dizer que precisou mudar algumas falas da série para a personagem soar humana. Um tempo depois, disse que precisou bater o pé para fugir da armadilha que descaracterizavam a personagem e ainda teve que aturar coisas que não faziam sentido. Alguns roteiristas fizeram piada com a parte em que Jenna Ortega disse ter reescrito as falas da série. O roteirista de BoJack Horseman, a série lá animada da Netflix, Nick Adams, postou no Twitter que é melhor Jenna Ortega voltar para Nova York para seu turno da tarde no piquete. ou se você reescreveu, né? Foi o que o Karen Joseph Adcock, lá da série O Urso, disse. Reescrever é escrever. Te vejo na fila, Jenna. Caraca, muito bom isso daqui, mano. Pelo amor de Deus, né? E aqui, ó.
A atriz foi citada também nos próprios protestos. Em um dos piquetes, o Brandon Cohen, de Deixa Ir Rolar, escreveu em uma placa: sem roteirista, Jenna Ortega não vai ter ninguém para reescrever. Caraca, mano. Galera encheu o saco, né, mano? Putz grilo. Pegaram mano, pesado, hein? Sério, se fosse eu lá com o cartazinho, eu ia levantar. Quer um roteiro? Chama a Jenna Ortega. Olha aqui, ó. Nothing to punch out, né? E aí a explicação aqui é que o punch out traz o duplo sentido de ser tanto uma expressão usada para a reescrita de roteiros, como também pode ser traduzida como brigar, né? Porque o que a Jenna Ortega fez foi brigar com os roteiristas de Wandinha, né? Que ela mexeu no roteiro. Se ela falou, né? Então... Mas tá aí, a greve está acontecendo em Hollywood. Vamos lá para mais notícias. Tem alguma coisa a comentar, Rogério, da Wandinha aí? Não, eu acho que ela foi bem pé no cu mesmo. Desculpa, não vou falar. Não, eu acho que ela foi muito deselegante nessa entrevista dela. E eu acho que tem que sofrer as piadas mesmo, cara. Infelizmente, ela mexeu com pessoas aí que estavam fazendo seu trabalho. É natural que atores mudem algumas coisas, coloquem os cacos e tudo mais, sim, né? Mas você não precisa ir lá na mídia e detonar os caras. E dizer que não entenderam a personagem, que ela entendia, os roteiristas não. Tá bom, então, né? Soa tá meio arrogante, né? Meio, né? Gira. Olha aí, hein? Estou em greve hoje? Tá em greve, já? Não vou falar sobre essa parte. Seus anéis de poder seguirá. Caraca, isso aqui é demais, hein? Essa daqui foi demais. Seguirá filmagens da segunda temporada sem roteiristas e sem os showrunners da série, que também são roteiristas, eles não vão participar. E aí fala assim, é isso, vamos continuar filmando. Caraca, mano, é inacreditável. Seguinte, porque, né, o roteiro dessa série... Segundo a Variety, a segunda temporada de Seus Anéis de Poder segue firme em período de gravações e deve ser concluída sem a participação de roteiristas ou sequer dos produtores e showrunners J.D. Payne e J.D. Payne e Patrick McKay. Embora os roteiros da temporada geralmente fiquem prontos bem antes das gravações, o empecilho provocado pela greve é a impossibilidade de se fazer mudança no texto dos episódios, que devem seguir à risca os roteiros escritos antes da paralisação. Essa parada aqui acontece mesmo, né? Porque o roteiro pode estar pronto, mas, cara, você tá filmando, muitas coisas se alteram, né, durante as filmagens, né? E não pode alterar, tem que seguir à risca, né? Porque às vezes tem algumas linhas que ficam melhores... que muda um pouco o contexto, né, na situação, você consegue dar uma aprimorada no texto, né? Então, é porque lá nos Estados Unidos existem umas regras muito claras com essa parte de roteiro e tudo mais, tipo, porque assim, normalmente você mudaria ali, muda aí, risca aí, põe, não, cara, o roteiro ele tem que ser seguido do jeito que o roteirista escreveu e tudo mais. Aí, por exemplo, você vai mudar, você tem que chamar um outro roteirista, não pode pegar o Zé e aí risca aí, escreve qualquer coisa. Não pode, tem que ser o roteirista, ele tem que ser acreditado, ele vai ter que receber por isso e tudo mais. Então, eu só fico imaginando como que eles conseguem fiscalizar isso. Porque tem um fofoqueiro, sempre tem em todo lugar, né? Não, provavelmente tem alguém do sindicato sempre acompanhando as produções, né? Pelas regras da greve, nenhum roteirista associado ao sindicato dos Estados Unidos pode intervir reescrevendo ou adicionando cenas. Tampouco os produtores podem fazer papel de roteiristas. Ainda de acordo com a Variety, a trama do Prime Video ainda tem 19 dias de gravação pela frente. É bastante tempo, hein? É bastante tempo de filmagem. O cara acha que é só chegar assim, ó. Peraí, mas deixa eu mudar só essa linha aqui, ó. Aí, imprime aí. É um negócio tão... É um negócio muito burocrático, né? Muito burocrático e aí não pode realmente mexer em nada, assim. Sim, porque se você mexe com os sindicatos dos Estados Unidos, o bicho pega, rapaz. É pesado e aí, inclusive, pode não... além dele sofrer multa, ou ser até expulso do sindicato, né? Quem fizer isso, né? No futuro, esse cara tá muito ferrado. Tá muito ferrado, porque o cara fica marcado, a pessoa fica marcada. Quem escrever nesse roteiro aí, em cima...
vai ficar muito marcado e nunca mais vai Fura greve. nada. Famoso fura greve. Stranger Things interrompe a produção da última temporada por greve. Olha aí, quem fez o anúncio foi os Duffers, né? Os Duffers Brothers, irmãos Brothers lá, que são os showrunners, roteiristas e criadores e tudo lá. Escreveram no Twitter, hein? Duffers aqui. Não paramos de escrever quando as filmagens começam. Isso aqui é uma coisa importante, né? Exatamente o contrário do que a gente viu na notícia passada. Exatamente, porque aqui, ó, eles acham que tem muita coisa, cara, que eles começam a filmar e eles falam assim, caraca, ficaria melhor se fosse dessa forma aqui. Porque às vezes você imagina uma cena ou algo específico e aí quando você tá lá gravando, você fala assim, putz, tinha uma ideia aqui que vai ficar melhor se a gente fizer dessa forma, a gente tem que reescrever o texto. E aí é o que acontece. Isso é normal, gente. Isso acontece. Tem diversas cenas clássicas de Hollywood que foram feitas no improviso, que foram refeitas na hora e tudo. Que a ideia era uma no roteiro e aí depois foi executada de outra forma. Então, isso que eles falam aqui é importante. Não paramos de escrever enquanto as filmagens começam. Por mais que estejamos empolgados para iniciar a produção com o nosso incrível elenco e equipe, isso não será possível durante a greve. Esperamos que um acordo justo seja conquistado logo para que possamos voltar ao trabalho. Até lá, câmbio e desligo. WGA Strong, né? A hashtag. Mesmo porque os Duffer Brothers são roteiristas. Isso. Então, assim, eles são showrunners, criadores e roteiristas, né? A parada é que é o seguinte, eles vão defender a categoria deles, né? E eu acho que a galera lá do... É que o roteirista ele acaba tendo muito menos influência na parte de produção e tudo mais, né? Sim. Mas quando você fala que você vai continuar uma produção sem ter roteirista, basicamente você tá dizendo que o roteirista é basicamente o que a Wandinha disse lá, entendeu? A Jenna Ortega, que é tipo assim, não precisa e tal. Cara, é primordial. A greve ela existe para que as coisas realmente parem e que os olhos sejam voltados para eles, para as reivindicações deles. Sim. E, obviamente, que eles pedem reivindicações muito altas. Por quê? Porque você vai negociando e vai diminuindo, vai vendo o que é melhor pros dois lados, entendeu? Então, assim, quando você fala que você não vai parar uma produção no meio de uma greve, você tá dizendo assim, dane-se vocês. Dane-se, não preciso de vocês. E aqui, no caso dos... tipo assim, o roteiro tá pronto, não precisamos mais de vocês. Pode ser que alguma produção consiga realmente ser finalizada com o roteiro já pronto. Tipo, não vamos alterar nada. Vai ser assim do começo ao fim, vai ser do jeito que tá escrito aqui no roteiro. Mas tem que ser feito 100% igual o que tá no roteiro. Se mudar alguma coisa, você já tá reescrevendo, né? Bom, o texto, né? Eu acho que a gente já sabe o que esperar da próxima temporada de Anéis do Poder, assim como a gente sabe o que pode esperar da próxima temporada de Stranger Things. Eu acho que é muito claro. Que parou, porque tem que parar, né? Eles escrevem. Se bem que a turma aqui de Stranger Things, eles editam o negócio um dia antes da estreia, né? Na madrugada eles estavam enviando o arquivo. Editar pode, né? Então... Eles estão reescrevendo do último minuto. Juras, a gente pode colocar aqui, aproveitar essa parte aqui, para colocar um exemplo de como o roteiro ele é reescrito várias vezes. Com a menina que fez a América Chaves lá reclamando, que ela lá no Twitter, lá que aí a gente claro, peraí, deixa eu puxar aqui. Ela aqui, ó, defende. Cara, é muito difícil. Xochitl Gomes. American Chaves, né? American Chaves lá defendeu roteirista de Doutor Estranho 2. Ela foi lá no Twitter. Porque o pessoal tava enchendo o saco, né? Dizendo que, caraca, que roteiro ruim do Doutor Estranho 2. A gente aí reclamou, né? Ela foi defender o roteirista, dizendo assim: vocês têm que parar de odiar o Michael Aldrin. Eles pediram pra ele reescrever o roteiro 33 vezes. Nada depende dele. Isso aí, cara, só mostra o quão um roteirista é importante no filme. Durante o filme, inclusive. Porque, assim, nesse caso aí, a gente tem ressalvas, inclusive, né? Não acho, assim, a coisa mais horrorosa do mundo, o roteiro. Não. Mas, assim, a gente sabe que tem algumas coisas ali, né? Principalmente o negócio da Wanda, que a gente já falou várias vezes. A gente falou no podcast, a gente já falou em vídeos, né? Que tem umas paradas ali que você... Principalmente na parte da Wanda. Só que, cara... Você precisa... Imagina que vários filmes, eles são reescritos várias vezes e eles são muito bons. Então... Precisa ter um roteirista, acho que esse tweet mostra isso perfeitamente. Precisa ter um roteirista ali durante o filme, cara. Porque senão...
tá ruim, nada é escrito uma vez só. É. Fica escrito pra sempre. Até aqueles roteiros que entram naquelas listas de roteiros maravilhosos que nunca ninguém filmou. Quando Sim. o cara pega pra filmar aquilo, ele precisa mudar, cara. Tanto que normalmente esses roteiros, ele tem o nome dos roteiristas que já mexeram com ele e os novos roteiristas são contratados pra mexer nele de novo, pra poder adaptar com as ideias do diretor. E esse roteirista, normalmente, ele fica no set. Fica no set, ali, sentado. Ah, precisa mudar tal coisa. Aí ele vai lá, muda, coloca um diálogo novo, coloca alguma coisa nova. Cara, realmente é uma parada que você... É normal isso, sabe? Essa parada do roteiro ser alterado é bem comum, né? Tanto que eu acho que essa defesa dela nem é tão boa, porque... Nem é tão boa, porque mostra existem- que foi mexido demais, né? E uma coisa que a gente escuta bastante é que, por exemplo, muitos filmes da Marvel, eles não têm terceiro ato pronto, finalizado, o texto. Cara, isso é uma né? loucura. É loucura. O James Gunn falou isso, né? Como é que eu vou fazer esse filme acontecer se ele não tem um terceiro ato, o roteiro do terceiro ato pronto, cara? Porque tudo é feito em pós-produção, porque sempre o terceiro ato é aquela luta escalafabética de, né, infinita, Gravidade, de não com a sei o quê. gravidade, não sei o quê. E isso Sempre acontece tem a na DC, gravidade, em todos esses filmes de super-herói, né? Aí eles não querem escrever. Pode dizer, vou escrever o quê? Se tudo vai ser mudado na pós-produção mesmo, vai ser definido na pós-produção o roteiro dele. É bizarro, Pois né? lembra, tem um caso clássico que é do Vingadores Era de Ultron, que no roteiro tava escrito, durante muito tempo, durante toda a produção tava escrito que ia ter um Ultron gigante feito de outros Ultrons. Sim. E aí eles tiveram que mudar porque, tipo, não tinha dinheiro pra fazer Isso. o Ultron gigante. Eles tiveram que mudar isso aí lá na hora, cara. E isso aí quem faz é um roteirista, não é qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa não tem a expertise de um roteirista. Essa é a questão. Por pior que seja roteirista, ele é um roteirista. Ele não é qualquer pessoa. E tem cenas que realmente acontecem de improvisação. Tipo aquela... Lembra aquela cena clássica do Taxi Driver do Robert De Niro, You Talk To Me? Essa cena é toda improvisada. É toda improvisada e virou um marco da história do cinema. Quando ele tá olhando no espelho, né? Você tá falando comigo? Você tá falando comigo? Ele olhando de um lado do outro, assim, do espelho, né? E fazendo negócios com a arma, não sei o quê. Aquela cena é toda improvisada. Mas até isso, às vezes tem uma... Mas até isso, Júlio, vamos supor... O Here's tem uma Johnny cena do Jack Nicholson, aquele Here's Johnny do Iluminado, todo improvisado também. Então, mas às vezes você até tem uma improvisação do ator ali, que colocou um caco, uma coisa assim, uma improvisação. Mas aí depois, muitas vezes você tem que reescrever o roteiro a partir dali, da Isso. mudança que o ator fez no filme. Exato. O ator mudou tal coisa, e agora? O que isso vai impactar no resto do filme? Isso. No resto do roteiro, que a gente ainda tem que filmar. Exato. Porque nem sempre também é gravado na ordem, né? Mas, então, cara, tem que ter alguém lá, cara. Não, e outra, você pensa assim, caraca, mas peraí, eles estão alterando o texto? Sim, brother, é um trabalho. Fazer um filme é um trabalho em equipe, gente, né? Cada um tem a sua função, né? O Anéis de Poder, mesmo que é uma série. Imagina isso. Você acha que eles gravam cada episódio na ordem certinho? Não, cara. Tá gravando o 8º, ao mesmo tempo tá gravando o 5º, o 3º. E aí, se o cara do 3º mudar alguma coisa, o do 8º vai ter que segurar a onda do não faz. Entendeu o problema? Assim. É tenso. Triste. Na verdade. Triste o que vão fazer com a segunda temporada de Anéis de Poder. Ruptura teve a sua segunda temporada paralisada, mas eu não diria que não foi só por causa de roteiro, não, tá? Ruptura aqui tá rolando treta nos bastidores aqui gigante, sabe? Foi até bom, né? Foi até bom pararem por causa da greve dos roteiristas, porque o bicho tava pegando lá. Na verdade, a treta que tá rolando toda lá é entre os próprios showrunners, entre o Dan Erickson e o Mark Friedman. Que por mais, né, que a série fala, inclusive, sobre ambiente tóxico de trabalho, né? Chama ruptura. Está rolando esse ambiente na gravação da série, tá? Supostamente o Friedman deixaria o barco antes da produção do novo ano, mas foi convencido por Ben Stiller a ficar. Ainda existem especulações de que tais problemas de relacionamento estão impactando os roteiros e as gravações. Com o sucesso do projeto, a Apple colocou mais dinheiro e orçamento, o que deixa todos estes pontos ainda mais vulneráveis, pois uma vez que existam atrasos e mudanças, os gastos serão ainda maiores. A empresa, inclusive, já pensa na extensão da série para mais temporadas. Cara, tretinhas. Imagina isso, você trabalhar criativamente, diretamente com alguém que você odeia. Porque a parada desses caras é que eles não se dão de jeito nenhum. Na primeira temporada,
É óbvio que eles seguraram, né? Principalmente com o sucesso da série, seguraram essa notícia. Mas aí, agora que começou a dar problema na segunda, a galera já começou a falar, olha, isso aí não é novo, não. Na primeira temporada eles já tinham treta, tanto que um cara ia embora, né? Ele ia embora antes da segunda e falou, não vou ficar e tudo mais. Mas aí falaram, deixa disso, cara, agora vai ter mais grana, todo mundo aí agora tá mais famoso, né? Então vamos continuar aqui e tal. Aí continuaram, e aí, mano, os caras tendo que se aturar todo dia. Quase saíram nas vias de fato, inclusive, sabia? Rapaz, treta de bastidores aí. E não é só treta de falação, não. Quase saíram na mão. Sabe? Coisa tá feia. Houve uma ruptura. E pra fechar, a Marvel interrompeu a produção de Blade. Cara, o Blade, né? O Blade tá acontecendo com a Marvel, né? Crise da Marvel! Não, mas esse filme tá muito enrolado, mano. Esse tá muito enrolado, né? A gente sabe que não foi... Não é nem por causa deles, é a greve, né? A greve realmente rolou o atraso agora. Agora é a greve, né? Mas e tudo antes que já aconteceu, né? Já trocou de diretor, já trocou de roteirista, já trocou... O roteirista, inclusive, quem tá comandando o roteiro aqui de Blade, no caso não tá mais, né? Porque tá pausado, né? A não ser quando voltar aí, é o Nick Pizzolatto, cara. O criador, o showrunner lá de True Detective. O cara vai fazer aqui, vai mexer no roteiro, né? Que foi feito anteriormente. E vai deixar nos trinks. Trocou tudo. Não, trocou de roteirista. Diretor. Várias vezes. Já trocou de diretor. Já trocou o ator, né? Que entrou a Mia Goth. Parece que rolou um rumor aí que tinha um ator que foi desligado. E entrou a Mia Goth no lugar. Cara, essa produção aí não tá nada fácil. Nada fácil. Não tá fácil, mas é uma parada que já se esperava que iria acontecer. Porque, enfim, tá rolando a greve. E o roteiro tá sendo trabalhado agora. Então não tem como acontecer. Realmente vai ter que ser pausado. E né, vão ter diversos adiamentos aí de Marvel, né? Porque muitas séries já estão prontas, ok. Tem muitos filmes aí que estão sendo feitos ao mesmo tempo. Tipo do Capitão América 4 tá sendo, né, tava sendo filmado até um tempo desse aí. Vão ter refilmagem e tudo. Vai ter que mexer em algumas coisas. Tem que parar tudo. Tem muita coisa que vai ser adiada. Se essa greve não cessar logo, muita coisa do calendário Marvel vai ser postergado, né? Vai ser colocado para bem depois. A gente vai fazer um podcast. Sim. Talvez você esteja assistindo, já até tenha saído. Mas... Provável tarde, que não. Né? Não, se a pessoa tá assistindo mais tarde, vai que ela tá assistindo mais pra frente, já até deve existir. A gente vai fazer um podcast para falar sobre as consequências disso. Porque assim, a gente já teve uma greve grande e a gente viu o que aconteceu numa série que era mainstream total, que foi Lost. Sim. Lost, ele era um absurdo. O Heroes mesmo, né? O Heroes era um grande sucesso. Era a primeira temporada elogiadíssima, aí depois... E aí, de repente, cara, saíram temporadas horríveis, assim, porque os caras filmaram de qualquer jeito, o roteiro... Então, assim, a gente sabe que não é uma boa. E por isso que dá pra falar com uma certa propriedade, pelo menos baseado na história que a gente vivenciou, né? Então... Pesadíssimo aí. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Lembrando que a gente está fazendo, né, o acompanhamento da greve aí, das novidades e tudo. Mas essas discussões não vão parar, porque essa greve ela vai se estender e aparentemente vai se juntar a outros sindicatos. Sindicato dos atores e sindicato dos diretores. Movimentações fortes em Hollywood de que eles vão parar também. Porque as exigências da turma dos roteiros vai se estender para os diretores e para os atores também. Tudo isso por quê? Por causa de filme velho. Os filmes velhos estão mexendo no negócio. As reivindicações, elas são... Toda vez que a tecnologia muda, as regras, algumas regras, elas precisam... Aliás, com certeza. Não, as regras elas precisam acompanhar a modernidade. Não adianta a gente... utilizar leis de 1920 em 2023. O contrato lá, as regras lá do sindicato dos roteiristas era pra venda de DVD e Blu-ray. Não vende mais DVD e Blu-ray, tem streaming agora. E aí? Lembra que a gente já falou, inclusive várias vezes, eu acho que é um exemplo claríssimo disso, é o Seinfeld, por exemplo, que os caras ganharam um montão de dinheiro com reexibição, cada vez que reexibia na TV... a TV tinha que pagar uma nota pra ele e tal. E agora tá no streaming e esses caras estão ganhando aquela grana que eles ganhavam antes? Eu duvido. Tirando o Seinfeld, né? Que é o produtor e tudo mais. Mas... que ele é o próprio dono, né? Acho que ele ganha porque o licenciamento é ele que vende, mas... Então, mas o resto lá da os roteiristas, a galera que tá envolvida e tudo, né? Então, entendeu? Realmente então, assim,
É de direito, né? Sim, é o direito das pessoas, elas estão vendo o produto delas ali ficando ad infinito no negócio e eles não estão ganhando mais. Então, e se você pensar, Rogério, aparentemente não são valores astronômicos, tá? Não. É uma pequena porcentagem e ali, porque a gente sabe que muitas pessoas trabalham nos filmes mesmo, sim. E tem gente que trabalha por obra, né? É tipo assim, eu vou trabalhar no figurino aqui. Você paga por obra, você vai trabalhar nesse projeto, fim. Acabou esse projeto, você recebeu sua grana, tchau. Mas quando é a história sendo recontada, os atores, a imagem dos atores aparecendo, isso tudo tem valor, né? Porque é direito de imagem ele é renovável, né? Porque você pode dizer assim, olha, eu fiz esse filme nos anos 80, hoje eu não quero mais que essa imagem apareça, se for aparecer tem que pagar. E aí você tem que pagar realmente os direitos dessa turma, né? Então tudo isso é pensado, é calculado. E cara, quando você vê lá na Netflix, você acessa a Netflix, Netflix aqui, tá? Aqui, Netflix bonitinho e tudo mais. Vamos lá no top. Cadê o top, ó? Top de séries. Não, eu quero top de filmes. Aí tá aqui, ó. Piriri, parará. Esse aqui. As Profundezas do Mar Sem Fim. Filme de 99. Será que a Michelle Pfeiffer tá recebendo a grana novamente aqui? E tá em terceiro lugar de mais assistidos do Brasil. Será que a Whoopi Goldberg tá recebendo? Vamos ver aqui mais créditos. O roteiro do Stephen Schiff. Será que ele tá recebendo essa grana? Stephen Schiff aqui tem mais outro filme aqui, ó. Assassinos, o primeiro alvo. Esse aqui é horroroso. É horroroso esse filme. Mas tá aí, né, cara? Ó. O próprio aqui, ó, Terra Selvagem. Não é filme antigo não, é de 2017. É um filme antigo, se você pensar. Não é 2023, entendeu? É de 6 anos atrás. Mas até pra contar... Ó, o último desafio aqui, mano. Ó, 2013, Rogério. 10 anos atrás. Vamos ligar pro Rodrigo Santoro lá ver se ele tá recebendo? Duvido. Pois é. A parada é que também, além desses contratos antigos, você tem uns contratos novos que, porque como agora existem 300 milhões de streamings, as produções elas estão aceleradíssimas em todos os lugares. Tem milhões de produções sendo feitas no mundo inteiro, né? E em Hollywood não fica de lado, né? Tá sendo feito muito ali das coisas nos Estados Unidos e tudo mais. Então, e aí o que acontece? Você não tem, às vezes você vai ter que fazer aquelas mesas de roteiristas, que tem vários roteiristas e os caras estão ganhando, às vezes é chamado pra ficar um dia só, e aí ele ganha uma porcentagem ele ganha uma taxa fixa muito baixa e tal. Então, assim, essas coisas elas precisam ser coordenadas pra que ninguém seja prejudicado, entendeu? Porque senão, você pegar um roteirista, por exemplo, que ele vai ficar um dia só e ele vai ganhar um pouquinho de dinheiro pra fazer, óbvio que todos os streams vão falar, opa, é isso, sai muito mais barato fazer assim. E aí aquele roteirista de carreira e tal, ele vai ter que cobrar menos, porque senão ele não vai conseguir trabalho, cara. Inclusive então, teve uma discussão... precisa ter essa... Teve uma discussão recente estavam reclamando lá do Neil Druckmann e do Craig Mazin, né? De The Last of Us. Que os roteiros eram todos deles, né? Deles dois. Então, e na real... eram só deles dois, e o pessoal tava reclamando que quando você fazia a série antigamente, existia uma mesa com 20 pessoas pra discutir e tudo mais, e cada um ganhava uma porcentagem, e aí você incentivava mais a produção, não sei o quê, periri, pororó, e aí agora estão concentrando as ideias, os roteiros em, às vezes, 1 ou 2 pessoas apenas. Não, e o pior... Tá bem comum isso, né? Não, você quer saber o que é pior? Que nesse caso, por exemplo, nesse exato caso, existiu sim a sala de roteiristas, entendeu? Só que era assim, era pessoas chamadas para dar algumas ideias, e aí quem escreveu foi eles. Então esses caras não são acreditados, eles ganham pouco por obra, e aí o que vai acontecer? Aí eu pensei, poxa, ele foi um maior sucesso, vamos fazer mais isso. Chama a sala de roteiristas, bota no nome de uma pessoa só, que vai ganhar mais, e os outros vão ganhar bem pouquinho e tal. Só que, cara, você vai minando a profissão. Então, o que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão tentando proteger a profissão deles. E aí também e aí também tem a parada da inteligência artificial, que é uma outra questão, que né, do algoritmo. Então, assim, tô sem ideia aqui. Deixa eu perguntar aqui pro algoritmo. Evolução, ela acontece, tá? Ela acontece e as coisas realmente elas têm que evoluir, elas têm que... Só que, cara, você tem que proteger os trabalhadores. Então é importante que aconteça essa discussão nesse momento, entendeu? E agora os streamers não querem abrir mão das coisas, os roteiristas não querem abrir mão das coisas, então paralisa, não tem como, cara. No chat GPT, colocar aqui, ó.
Crie uma sinopse. Sinopse engraçada para o primeiro episódio da série The Last of Us. O que é que tem aqui? Título: Zumbis e abraços, uma jornada desajeitada. Em um mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis, conhecemos Joel, um sujeito durão, e Ellie, uma adolescente destemida. Nesse primeiro episódio hilário de The Last of Us, a dupla improvável embarca em uma jornada repleta de desafios e situações cômicas. Joel, conhecido por sua falta de paciência, precisa proteger Ellie a todo custo enquanto eles enfrentam hordas de mortos-vivos. No entanto, a combativa Ellie é apenas rivalizada por sua habilidade para se meter em encrencas. Suas tentativas desajeitadas de enfrentar os zumbis fazem com que Joel passe por situações constrangedoras e dê muitas risadas. Durante o caos do apocalipse, a dupla descobre que a chave para sobreviver não é apenas a forma física, mas também o apoio emocional. Entre momentos de terror e comédia, Joel e Ellie entram em um abrigo em uma loja de abraços, onde tem a chance de redimir a sua relação. No entanto, o dono da loja, um excêntrico sobrevivente, impõe uma série de testes estranhos e embaraçosos para permitir que eles fiquem. Será que eles conseguirão superar essas provas bizarras e tornarão mestres dos abraços? Com os diálogos sarcásticos e humor irreverente, Zumbis e Abraços, uma jornada desajeitada, promete arrancar gargalhadas entre Joe e Ellie, e encontram a alegria nas situações mais improváveis, transformando o mundo devastado em um playground para a comédia. Prepare-se para a aventura emocionalmente hilariante nesta série que prova que o apocalipse zumbi pode ser divertido desde que você tenha um bom senso de humor. Inacreditável. Tá certo que, por exemplo, teria que ter um roteirista para fazer um ajuste aí, né? Porque uma loja de abraços eu desconheço. Mas para fazer uma base... É pra você ver até que ponto pode chegar esse rolê da inteligência artificial, cara. Que eles criam coisas bizarras, inesperadas aqui. E aí realmente muita gente que não entende como é que funciona realmente como se cria uma história e tudo mais, acha que é isso, pronto, tá pronto aqui. Né? O executivo olha rapaz, tem uma história aqui, apertei um botão. E a ideia se desenvolveu, o cara chega assim na mesa de bar... Caraca, a gente podia fazer um Duro de Matar misturado com... Duro de Matar misturado com o quê? É que, na verdade... Sabe o que com Friends? Na verdade, o que eles fazem, eu acho que é até mais perigoso, é o seguinte. Eles olham o algoritmo do streaming. Sim. Eles veem o que as pessoas estão procurando. Eles escrevem as palavras-chave nesse troço. E Sim. o troço escreve pra ele. Eles fazem exatamente isso. Tipo, Round 6 funcionou. Vamos fazer aqui um Round 6, só que ao invés de ser... num lugar fechado, vamos colocar na selva. Como é que seria essa história? Um Round 6 na selva? Faça crie uma sinopse de um episódio de uma série que mistura Round 6 e Jogos Vorazes. E aí a inteligência artificial vai mixar as duas. Ou então, às vezes, nem precisa colocar exatamente uma produção em si, mas pode colocar, por exemplo, as pessoas gostam, a gente já viu, a gente vê semana a semana que as pessoas adoram esse bagulho de espião. Então, uma história de espião... onde aí vê algum outro tipo de coisa que as pessoas gostam. Um desafio. Então é o espião no desafio e não sei o quê. E aí você vai acrescentando essas coisas. Sim. A IA ela vai criando. Aí meio que parece que você está substituindo o roteirista. Inclusive, uma das reivindicações é que os estúdios parem de utilizar a IA para gerar esses conteúdos, essas ideias, esses plots. E é uma coisa que já está acontecendo, tá? Já está acontecendo que o representante dos streamings lá, porque já teve, né, as primeiras conversas já saíram, né, e tem até uma tabela, o pessoal lá do... Cara, realmente, assinem o grupo aí que vocês vão ver cada coisa que é muito interessante. Aí o pessoal do grupo colocou pra gente uma tabela com as reivindicações de um lado e de outro. E aí uma das reivindicações que o representante dos streamings não abre mão de jeito nenhum é essa. De jeito nenhum, tá assim, não abrimos mão. Então é uma das coisas que estão na... Porque assim... Até porque a gente já sabe, né? Que muita coisa ali já foi gerada pela IA, né? A gente sabe. Tem algumas séries, alguns filmes que a gente vê assim, isso aqui, né? Putz, é o genérico do genérico e aí dá certo. Porque é exatamente o que as pessoas gostam de assistir pra passar o tempo, né?
Isso aqui é um papo bom, a gente vai estender isso em um podcast, então fica ligado aí, assinem o RapaduraCast, rapaduracast.com.br, a gente vai falar sobre a greve dos roteiristas, vamos aprofundar um pouco mais, trazer um pouco mais de conteúdo, além do lado histórico, vamos trazer o lado histórico também, mas o que é que isso afeta em Hollywood e as novas... O que é que isso impacta mesmo no que a gente tá vendo nas produções dos filmes e séries. Provavelmente esse vai ser o primeiro podcast sobre a greve, e quando a greve acabar, provavelmente a gente vai fazer um apanhado geral, né? O que vai mudar? O que é que mudou? E isso é extremamente importante pra gente que acompanha a indústria, o mercado, e a gente tem que ficar ligado em tudo isso. Beleza? Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. A gente volta aqui no futuro pra falar sobre a greve. E, obviamente, giro de notícias. Todo dia tem vídeo aqui, discussões, bate-papos com você. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau. Stranger Things interrompe a produção da sua última temporada. Você me apagou só porque eu tô de greve? Aí eu te tirei sem querer? Caraca. Aqui, ó.